Saúdo as irmãs e os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos dar início ao nosso colo dominical através de uma oração. Senhor Deus, obrigado por mais esse momento, na Tua presença, através da oração. Onde quer que estejamos, Senhor, nós vamos aprender algo mais da Tua palavra através dessa lição. Assim, onde quer que estejamos, ilumina-nos com a luz do Teu Santo Espírito. É o que nós pedimos, te agradecemos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. O texto bíblico base para hoje é Atos 8, 26 ao 40. As irmãs e irmãos, já tendo lido esse texto antecipadamente e ouvido falar sobre esse evento, vamos ler apenas o versículo 26. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai. Na época em que Deus, encarnado em Cristo, habitou no meio de nós, as pessoas faziam longas caminhadas para ir de uma cidade a outra. O próprio Jesus estava sempre em movimento, indo de um lugar ao outro, elevando sua presença transformadora aonde ia. Podemos lembrar o episódio em que 2 discípulos, após a ressurreição de Jesus, seguiam de Jerusalém para Emaús e tiveram a companhia do Mestre, que conversava e lhes explicava as Escrituras. Lucas 24, 13 a 15. Isso se refletia nas pessoas que o seguiam. Elas também se movimentavam, tanto que nos primeiros séculos eram conhecidas como as do caminho. Atos 9, versículo 2. Uma grande verdade é que a nossa vida é um eterno aprendizado. Nós aprendemos em casa, na igreja, na escola, na faculdade, em ambiente de trabalho. Em outros locais, nós temos a possibilidade de aprender algo que será benéfico para nós, para que nossas atitudes sejam condizentes, possamos viver uma vida honesta, íntegra na face da terra. Disposição em ser instrumento de Deus. Filipe também se movimentou para espalhar as boas novas. A princípio, ele exerceu a função de diácono, com a finalidade de servir as viúvas dos helenistas, quando foram excluídas das primeiras comunidades cristãs. Atos 6, de 1 a 5. Logo após o apedrejamento de Estevão, Atos 7,59, escolhido diácono junto com Filipe, aconteceu a dispersão dos cristãos e cristãs, que se espalharam pelas terras da Judéia e da Samaria. Filipe estava nesse grupo. É o que observamos aqui. Jesus começou o seu ministério, chamou discípulos para o segui-lo, os preparou para que pudessem semear as boas novas do Evangelho. E assim, além deles, inúmeros homens e mulheres que, vivendo no anonimato, estavam apregoando as boas novas da salvação, apregoando a Jesus, que é um ensino na qual há quem aprenda. E é o que nós fazemos constantemente quando nós vamos às atividades culticas nas igrejas. Vamos para cultuar a Deus e vamos também para aprender e compartilhar um pouco do mundo que nós temos aprendido também. Após anunciar o Evangelho em muitas aldeias samaritanas, ele se encontra com o anjo do Senhor, que lhe dá outra direção: seguir pela estrada que levaria a Gaza. Versículo 26. Filipe estava disposto a ser instrumento de Deus e a cumprir com a sua missão. Assim mesmo, sem entender a intenção final, obedeceu. A nossa tarefa de casa é, havendo oportunidade, apregoar as boas novas de Jesus. Havendo oportunidade, havendo tempo, nos colocamos à disposição do Senhor Deus para dar testemunho, para falar algo de Deus, da salvação. Deus conta conosco. Diz a palavra que os anjos queriam esse ministério. Entretanto, Deus deixou essa tarefa, essa grande comissão, para todos nós. Um homem etíope, africano negro, que era eunuco, castrado, conforme a tradição dos funcionários da rainha, e trabalhava para a rainha da Etiópia, como administrador dos tesouros, surgiu naquele caminho, e assim ele lia as Escrituras e não as entendia. O simples ato de ler não levaria o etíope à compreensão plena do texto. Era necessário que o Espírito Santo se apresentasse
para que a palavra fosse revelada. Nesse processo, Filipe agiu como intermediário para que a palavra fosse compreendida e gerasse o fruto de transformação na vida do eunuco. No caso aqui, Deus prepara um instrumento para esse homem que estava de viagem. Deus então prepara a Filipe para que fosse esse instrumento. E o fato é, todos nós já tivemos a oportunidade de ler livros e não entender o conteúdo. Mesmo que esteja em nosso idioma, nós lemos, relemos, não entendemos nada. Ficamos com entendimento sem fruto. Mas quando alguém que conhece, sabe, nos instrui, nos ensina, clareia a nossa mente e o nosso entendimento. E é isso que Deus fez. Esse homem etíope, ele estava lendo as Escrituras, mas não estava entendendo nada. Deus então envia Filipe para que pudesse ensinar-lhe, pudesse mostrar o que ele precisava conhecer, tirar as suas dúvidas. Este encontro poderia ser como outro qualquer, se não fosse o valor que Filipe dava à missão de Deus. Essa é uma grande verdade. Poderia ser mais um encontro entre pessoas. Entretanto, Deus tinha um plano na vida desse etíope. Se Deus não tivesse um plano na vida dele, não teria colocado Filipe à sua frente. Agiu no momento certo. Filipe conseguiu entender que precisava se aproximar do etíope sem que fosse inconveniente ou arrogante. A primeira quebra de paradigma diz respeito à regra que afirma que não é lícito que um judeu se aproxime ou se ajunte a estrangeiros. Atos 10, 28. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Filipe, obedecendo a Deus, também não agiu assim. Uma grande verdade. Deus não faz acepção de pessoas. Para os judeus naquela época, era um problema judeus se achegarem a estrangeiros, pagãos, gentios. Porém, Deus mostrou algo profundo para Filipe. Deus enviou Filipe até esse homem. E ele não foi arrogante. Ele se apresentou, fez uma pergunta e ele foi convidado a subir. Ele aceitou, subiu. Ao se aproximar do carro, ele não fez insinuações sobre o desconhecimento que o etíope possa ter. Porém, indaga se o homem entende aquilo que está lendo. Filipe quer contribuir com a transformação da mente e sabe que não depende dele, mas do espírito e do próprio eunuco. Então, aproveita a liberdade dada pelo etíope para falar acerca de Jesus. Versículo 35. Essa conversa exorta o etíope a querer ter um relacionamento mais profundo com Deus. Já não era suficiente apenas ir adorar em Jerusalém. Ele queria ter a presença de Deus diariamente em sua vida. É uma grande verdade. Este homem, ao ler as Escrituras, ele sentiu a necessidade de ter Deus na sua vida. E lá estava Filipe, ao qual Deus se utilizou como instrumento de transformação na vida deste homem. Isso mostra que Deus nunca fez, não faz e jamais fará acepção de pessoas. Os seres humanos é que fazem. É interessante observar que os eunucos, por sua condição, não seriam jamais aceitos pela antiga aliança. O segundo rompimento feito por Filipe, por demonstrar que o sacrifício de Cristo se efetua a todo aquele que aceita Cristo como Senhor e Salvador. Versículo 37. Observamos aqui, na qual Deus mostra a Filipe que não é porque havia um homem eunuco que ele não deveria receber as boas novas. Deus mostra, assim, que não há barreiras, homens, mulheres, eunucos, de se achegarem a Deus. Por isso Deus coloca Filipe diante deste homem. Embora o etíope fosse uma figura importante no reinado africano, os costumes judaicos o excluíam de uma vivência profunda com Deus. Nossas igrejas não podem contribuir para este contexto de exclusão. As barreiras do preconceito não podem impedir as pessoas de fazer parte do reino, se quiserem ter suas vidas transformadas, como queria aquele eunuco. Versículos 36 e 37. Filipe tinha clareza
de que todas as pessoas são alcançadas pela graça de Deus, tanto aquelas que, de certa forma, se assemelham a nós, quanto as que têm costumes diferentes e por isso são excluídas. O anúncio das boas novas não deve passar pelo nosso crivo de merecimento ou não merecimento da graça. Isso é uma grande verdade. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem preconceito. Deus não cria barreiras entre ele e o ser humano. Ele enviou seu Filho Jesus para salvar toda a humanidade, na qual há seres humanos falhos, imperfeitos e pecadores. Esse homem precisava da graça de Deus, mesmo sendo eunuco. A antiga aliança era um problema na vida desse homem. Entretanto, Deus mostra que não deve haver nada, lei, regra, instrução, que proíba o ser humano de se achegar a Deus. Por isso Deus enviou seu Filho Jesus e estava dando essa oportunidade para esse homem e mostrando para Filipe que não haveria preconceito contra estrangeiros, pagãos, gentios ou eunucos. Ensinar para libertar. Os caminhos que trilhamos em nossas vidas são repletos de encontros. Conhecemos várias pessoas na escola, na rua, na fila do banco, e esses encontros podem desembocar tanto em relações curtas quanto duradouras. A riqueza do encontro estará na nossa disponibilidade em ser instrumentos de Deus. Precisamos ter um relacionamento saudável com o Espírito Santo para que estejamos sensíveis às situações que nos cercam. Nós vivemos numa cidade, numa rua, numa avenida, numa casa ou num apartamento. Vivemos com muitas pessoas à nossa volta, pessoas que conhecemos ou não. Pessoas que conhecemos temporariamente e aí depois nunca mais. Pessoas que acabam se tornando um amigo, uma amiga, os laços acabam surgindo. A nossa vida é assim. E devemos estar preparados e preparadas para sermos úteis, saudáveis, bondosos. Termos um testemunho de vida para compartilhar com as pessoas. Mesmo que vivam outras realidades, nós vivemos numa comunhão de pessoas e não podemos nos fechar a isso. Deus mostra isso a Filipe. Hoje em nossas igrejas, falamos muito sobre discipulado e o cuidado que devemos ter entre os irmãos e irmãs. Mas esse cuidado não deve se restringir aos momentos de culto ou reuniões. É preciso ampliar nosso campo de visão para enxergar as pessoas que precisam de nós, em lugares e situações que podem ser férteis e que nem nos damos conta. Nos dias atuais, é muito comum dizermos que não temos tempo. Como cumpriremos o nosso chamado que Deus nos fez se não tivermos disposição de parar e escutar as necessidades de quem clama por ajuda? O fato é que nós não devemos ficar apenas focados em cultos, atividades e reuniões dentro dos templos, mas devemos ter uma vida de discipulado fora dos templos. Devemos ter uma vida de discipulado nos lares, com pessoas, damos testemunho de vida. Deus nos chama para pregar as boas novas. As pessoas hoje gostam de jogar tanta conversa fora, falam bobagens, mas e o que instrui? O que ajuda? O que orienta? Ainda mais quando as pessoas estão passando por necessidades, não sabem o que fazer. Diante de tantas situações que surgem, Deus os coloca como sal da terra e luz do mundo. É o chamado que Deus nos dá. Assim, como Filipe se colocou como instrumento de Deus, nós temos também nos colocado como instrumentos. Deus quer agir em nós e através de nós. A felicidade desse encontro está na disposição de Filipe em auxiliar o etíope na compreensão da palavra e no interesse do eunuco em conhecer e aprender a palavra de Deus. A junção da leitura e da interpretação da palavra deve ser libertadora. Paulo Freire, pensador e educador brasileiro, nos dizia que a leitura da palavra deve vir acompanhada da leitura do mundo e da ressignificação de seu contexto.
Não cabe, portanto, na igreja o discurso pronto e acabado, mas a discussão e a reflexão para que a nossa consciência e a nossa realidade sejam ressignificados, transformados a fim de buscarmos respostas para a nossa vida à luz das Escrituras. Uma grande verdade é que devemos meditar nas Sagradas Escrituras, sim, mas devemos também acompanhar os noticiários, os jornais, saber o que está acontecendo no mundo, para que possamos trazer uma atualização da palavra do Senhor, fazer uma contextualização, porque os tempos mudam, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e pode nos ajudar ainda hoje, em nosso século 21. Deus conta conosco, possamos aprender a palavra e colocar em prática o que é saudável, porque a palavra do Senhor é alimento espiritual e traz edificação. A forma como Filipe abordou e ensinou foi decisiva para a transformação da vida do etíope. Após ter compreendido e aceito a presença de Jesus em sua vida, a única coisa que ele ansiava era ser batizado, sacramento que significa mudança de trajetória de vida. Observamos aqui o resultado. O etíope estava lendo as Escrituras, não entendendo nada. De repente, Deus coloca Filipe em sua frente, ele o convida a entrar na carruagem, ele explica o que ele estava lendo, em seguida, ele mesmo pediu para ser batizado, para mudar de vida. Vida espiritual, porque ele continuaria como eunuco e como um funcionário da rainha, como nós observamos aqui. Desafios do discipulado. Os desafios de quem discipula têm a ver com estar atento às pessoas que cruzam o seu caminho e disponível para dividir seu tempo com elas. Quem assume a missão nem sempre caminha por onde quer, muito menos tem a garantia de um caminho fácil. O ensino de Filipe, cuidadoso, conduz a um compromisso com o Evangelho e para isso ele estava conectado ao Espírito. Isso levou as pessoas excluídas e necessitadas do Evangelho libertador de Jesus. O encontro de Filipe com o eunuco só foi possível porque ele tinha se colocado como um instrumento de Deus. E aí, Deus o colocou na vida do eunuco para que pudesse haver mudança. E houve mudança na vida dele, como observamos aqui. Deus não excluiu esse homem. A igreja também não tem como foco excluir pessoas. O foco da igreja é buscar a comunhão, a cura, a libertação, a restauração das pessoas da humanidade. Filipe não chega vazio a este lugar. Ele conhecia as Escrituras e tinha disposição em compartilhá-las, capacitar-nos para a obra de Deus pela leitura da Bíblia e desenvolver uma saudável interpretação de Deus que traz algo muito importante, porque as Escrituras são a palavra do Senhor. Assim, torna-se fundamental se queremos colaborar na evangelização e libertação das pessoas que desejam conhecer o Deus libertador. O compromisso que Filipe demonstra ter com o etíope e com o serviço ao reino, assentando-se ao lado dele, se torna seu companheiro de viagem. Faz toda a diferença nesse processo. É o que observamos. Se Filipe não tivesse aprendido da palavra do Senhor, através de quem o ensinou, ele não poderia agora ser um instrumento de Deus e ensinar também, passar adiante o que ele aprendeu. Ele assumiu um compromisso com o reino de Deus e estava ali desenvolvendo um ministério de discipulado, a qual todos nós, como discípulas e discípulos, nos colocamos para servir e levar pessoas ao discipulado, a conhecer as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Ao final, Filipe é arrebatado e o etíope prossegue feliz em seu caminho, mostrando a eficácia de sua conversão. Não mais precisando da orientação daquele evangelista, o Espírito lhe bastava e lhe amadureceria no caminho. A alegria que surge em seu coração existe pelo simples fato de agora ser transformado e aceito pela graça de Deus. Um novo caminho, com novos horizontes, surge para ele. O Evangelho continuava a sua trajetória de expansão e agora chegaria à Etiópia. Esse homem, abordado por Filipe,
enviado por Deus, tinha agora a possibilidade de levar as boas novas para a Etiópia, para uma região mais distante. Esse é o desejo de Deus, levar as boas novas para todo mundo, para toda a humanidade, para todas as pessoas. Depende de nós também levarmos as boas novas para o mundo que está à nossa volta. Quem não tem condições para ir a outros países do mundo, nós temos o mundo à nossa volta, a qual podemos apregoar as boas novas da salvação. Deus conta conosco, assim como contou com Filipe. Conclusão, nós temos um compromisso com o Cristo que foi crucificado e ressurgiu para nos conceder vida. Somos chamados e chamadas a levar esta palavra de libertação a quem encontrarmos nos caminhos que trilhamos, sempre sensíveis à voz do Espírito, deixando que Ele nos conduza, fazendo com que o Evangelho seja prática de reflexão e tendo como exemplo a vida do nosso Cristo, que nos indica ide, indo no original, fazei discípulos. Esse é o convite de Cristo Jesus para a sua igreja, da qual nós fazemos parte. Estarmos sempre indo de encontro às pessoas e às suas necessidades, e pudermos, através de atos e atitudes, fazermos algo por elas. Porque uma palavra amiga, uma palavra saudável, ajuda muito, ainda mais nos dias de hoje. Mas também temos atitudes, que nem só de palavra, mas também atitudes, as pessoas precisam e dependem de Deus. Deus conta conosco. Há muitas pessoas que já se frustraram, se magoaram, se decepcionaram, se afastaram de Deus, criaram muralhas para que não tivesse mais contato com Jesus. Mesmo assim, Deus não tem acepção de pessoas. Deus ama a todas porque enviou seu Filho Jesus para salvá-las. Nós temos aqui algumas perguntas para que possamos refletir em nossos lares. E havendo alguma dificuldade, alguma pergunta, só nos fazer saber. Quem são as pessoas ou grupos que ainda hoje são excluídas de muitas igrejas? O que podemos fazer para alcançá-las e aproximá-las do amor de Deus e do nosso amor? A partir do encontro de Filipe com a etíope, destaque com a igreja o que ela precisa fazer para evangelizar as pessoas. Vamos agradecer a Deus por esse estudo. Que Deus abençoe. Obrigado, Senhor Deus, por mais este momento, onde podemos aprender algo mais da Tua Santa Palavra através dessa lição, que é para a nossa maturidade e edificação. Assim te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Recebamos a bênção e a paz que excede toda compreensão. Guarda os nossos corações e mentes no amor e conhecimento de Deus Pai e de Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo. Seja convosco para todos sempre. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs, meus irmãos, Deus abençoe. Amém.